Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Eu tô um pouco sumido, mas na verdade o tempo tem sido curto, principalmente depois do lançamento da V4. Tem bastante coisa para estudar e futuramente eu também pretendo lançar um curso de Filament V4. Então, no geral, o tempo tem sido bem corrido por aqui. Bom, na medida do possível, eu quero produzir alguns conteúdos falando sobre V4 aqui no canal. Acho que a partir de agora a gente só fala mesmo de Filament V4, pela novidade, também pelos recursos novos. E hoje a gente vai dar uma olhada em um desses recursos, que é uma melhoria que foi feita na V4, quando a gente precisa trabalhar algumas customizações dentro do nosso campo do formulário. Então no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada nessa feature da V4. Bom pessoal, eu estou aqui com o formulário de post e eu tenho um campo que eu estou chamando de excerpt, que ele é o resumo aqui do meu post. E eu quero colocar aqui, pode ser na direita, pode ser em cima ou embaixo, um campo aqui que vai me dizer a quantidade de caracteres que eu estou utilizando aqui e quantos faltam para atingir aqui o limite do meu campo, quantos caracteres eu ainda posso colocar. Para fazer isso nas versões anteriores, provavelmente a gente usaria um hint para fazer isso, né? Como se fosse isso aqui. Mas o que eu quero dizer é que além dessa opção, a gente na V4 tem outros slots que a gente pode trabalhar esse tipo de informação. Eu vou deixar na descrição do vídeo a referência da documentação aqui, das possibilidades que você pode utilizar, mas aqui eu vou colocar algumas delas só para a gente dar uma olhada. Por exemplo, o que a gente pode fazer agora é um before label. A gente tem um after label. A gente tem um above content. A gente tem um below content, a gente tem um before content, a gente tem um after content. Então só para a gente dar uma olhada aqui nesses slots, olha só que legal. Então a gente pode trabalhar antes da label, depois da label, acima aqui do campo, antes do campo, depois do campo, abaixo, né, logo abaixo do campo. E existem outras possibilidades também. E o legal é que a gente pode trabalhar um conteúdo assim, né, um texto. A gente pode trabalhar um array, então você pode passar um array aqui. A gente pode trabalhar uma action, a gente pode trabalhar alguns elementos do esquema. Então são várias possibilidades que a gente pode encaixar aqui dentro desses slots. E o interessante é isso, que se a gente tivesse que utilizar nas versões anteriores, provavelmente você teria que fazer um campo customizado, customizar alguma coisa em volta do campo, com o layout do campo, ou mesmo criar, né, um campo customizado, estender um campo, enfim. Agora é uma opção nativa que você tem para injetar código nessas áreas aqui dos campos que você precisar. Bom, então para trabalhar aquele valor do limite do campo, a gente vai usar aqui o nosso after label. Depois da label, a gente vai jogar aquele valor, por exemplo, isso aqui em cima. Bom, então o que eu quero fazer? Eu quero buscar a quantidade de caracteres que eu estou utilizando aqui no campo, colocar aqui na informação aqui da label, e à medida também que eu vou digitando, eu quero mostrar, né, a mudança desse campo. Ou seja, a gente não pode utilizar aqui uma requisição para o servidor para verificar quantos caracteres eu estou utilizando. Na verdade, a gente tem que utilizar JavaScript aqui dentro dessa função, né? Então, dentro desse método aqui, eu tenho que trabalhar o JavaScript para pegar o estado desse campo. Então, agora a gente vai dar uma olhada como que a gente trabalha JavaScript aqui dentro desse elemento. Bom, o primeiro ponto é que aqui a gente não vai trabalhar uma string. Na verdade, a gente vai trabalhar um HTML. Então, eu vou fazer aqui um span. E aí, dentro desse span, é que a gente vai colocar o nosso valor. Só que se a gente checar isso aqui, na verdade ele não está reconhecendo o HTML, ele não está renderizando o HTML, né? Está renderizando como uma string. Então, para que a gente consiga fazer aqui, a gente precisaria fazer um new HTML string, ou agora a gente pode fazer um HTML, porque a gente tem um componente aqui que chama HTML. Então a gente pode fazer um HTML make, e aqui sim passar esse HTML. Agora o nosso HTML está sendo renderizado. Como a gente vai trabalhar com HTML e JavaScript dentro aqui do nosso make, ao invés de a gente trabalhar com a string, a gente pode fazer um new doc. Por exemplo,
isso aqui. E aí aqui dentro a gente trabalha o nosso HTML. Da mesma forma, então posso fazer aqui o meu span e aí renderizar aqui da mesma maneira. Só uma forma da gente trabalhar melhor sem se preocupar com aspas. Então aqui dentro a gente pode definir os elementos sem ficar se preocupando com as aspas que a gente passa aqui no nosso método make. Bom, então agora aqui dentro do nosso HTML a gente pode, por exemplo, trabalhar o Pine.js. Que nem eu posso fazer aqui um xtext igual a 100 e aí o mesmo conteúdo vai ser renderizado aqui. Eu estou passando ele dentro do xtext. Se eu consigo fazer isso, eu consigo colocar código JavaScript aqui dentro. E no Filament V4 tem umas outras possibilidades que a gente pode utilizar dentro do JavaScript, dentro do Alpine.js. É o caso, por exemplo, do state, cifrão state, que a gente consegue utilizar. E o que ele vai me retornar? Ele vai me retornar exatamente o valor do campo. Então, se eu mudar aqui, o meu campo lá também muda. Se eu consigo buscar isso aqui, eu consigo também fazer por exemplo, um state.length para a gente trazer aqui o tamanho do campo. E além do nosso state, a gente também consegue buscar outras propriedades, como por exemplo, eu posso fazer um get e buscar outro campo do nosso formulário, como um title, por exemplo, o title.length. Isso aqui vai retornar o tamanho aqui do meu campo title. E aí, também, se eu mexo nesse campo, eu mexo lá. Então, uma forma interessante aqui da gente conseguir trabalhar alguns argumentos injetáveis dentro do Alpine.js. Bom, se eu consigo trazer aqui o tamanho do campo que eu estou utilizando, na verdade o que eu preciso mostrar aqui é 255, que é o máximo, né, do meu campo, menos esse tamanho. Então aqui eu sei que restam 10 caracteres que eu posso utilizar, e aí se eu passar disso ele mostra um número negativo. Eu também quero colocar uma cor diferente. Eu já tenho um tema criado aqui, tá? Então é importante que você tenha um tema customizado. E o que eu quero fazer agora é, por exemplo, colocar uma class. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Class igual. A gente pode fazer um 255 menos o length. Se é menor do que 0, a gente vai definir um text danger 500. Se não, a gente faz um text success 500. E aí agora a gente tem uma cor diferente, né? Então se ele é negativo, ele fica vermelho, e se ele é positivo, ele fica verde. Lembrando, você tem que ter um tema criado para você conseguir fazer essa customização. Então, como eu já tenho e já utilizei essas propriedades, então ele atribui aqui a cor. Dando uma melhorada aqui no código, já que a gente consegue utilizar o Pine.js, a gente pode fazer isso aqui, ó. Xdata. E aí a gente pode definir, fazer um get count. E a gente faz esse return aqui, 255 menos state.length. Então agora a gente consegue substituir isso aqui pelo meu count. E aqui também pelo meu count. Então a gente tem o mesmo resultado. E aí a gente consegue deixar um pouco melhor aqui o código, definindo essa função aqui, count, que vai me retornar esse tamanho. E aí a gente atribui o count aqui dessa maneira. Então, uma possibilidade legal que você consegue utilizar o JavaScript, recuperando alguns argumentos injetáveis que você agora consegue utilizar na versão 4 do Filament. Então é uma possibilidade legal aí que você consegue utilizar nos campos. E aí, como eu falei, você tem outros slots que você pode utilizar isso. Então, se você tivesse que fazer isso nas versões anteriores, você teria que customizar bastante código. E agora não, agora a gente consegue utilizar de forma nativa.
Bom, pessoal, o conteúdo foi esse. Espero que você tenha gostado. Espero também que te ajude nos seus projetos. É uma possibilidade legal na V4 da gente acompanhar esses estados aí do lado do JavaScript. Então, eu acho que é uma possibilidade bem interessante. Às vezes você pode estar pensando em um campo customizado e agora você consegue utilizar isso de forma nativa. Bom, não deixa de curtir o vídeo, de comentar, também de compartilhar. Comentar se fez sentido, se você pensa diferente e tem uma outra ideia com o mesmo resultado. Enfim, comenta aí o que você acha, também o que você está achando do Filament na versão 4. Bom, é isso por hoje. Espero que você tenha gostado. Obrigado por ter assistido. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.